falta de tempo? Para qual ponto-chave você está dizendo não? Gente, eu resolvi vir aqui falar um pouco sobre isso, porque eu conheci algumas mulheres ontem, muito inspiradoras até, e conversando também com outras pessoas, eu percebi que todo mundo fala que não tem tempo, né? E assim, conversando com essas pessoas que eu conheci ontem, vendo a história de cada uma, empreendedoras, mães, pessoas que trabalham, que estudam e que ainda se dedicam muito a alguma coisa. E, cara, cada vez a gente vai incluir mais coisa na nossa vida, né? E aí a gente vai ter cada vez menos tempo. E isso é uma realidade. Então eu ouço isso de todo mundo, parece que é uma sensação coletiva, e é verdade. A gente vai ter cada vez menos tempo disponível, porque a gente está colocando mais coisa na nossa vida, né? Ou quando a gente tiver mais tempo, talvez seja lá na frente, quando a gente já tiver também menos energia, o que não é a intenção. E aí, falando com essas pessoas e até pensando no meu histórico pessoal, eu resolvi vir aqui falar um pouco sobre o que a gente precisa saber, assim, o básico do para que a gente está dizendo não com consciência, sabe? Quando a gente fala de saúde, a gente tem alguns pilares, mais precisamente 4, que são essenciais. Eles, assim, vão determinar muito qual vai ser a minha qualidade de vida e etc. ao longo do tempo. E é sobre isso que eu queria falar hoje. Então, quando a gente diz que não tem tempo, por que você está dizendo não de todos esses pilares? Porque a minha intenção não é dizer o que você tem que fazer da sua vida. Acho que, né, estamos aqui só adultos conversando. Então, a minha intenção não é te dizer, faz isso, faz aquilo, prioriza aquilo. Não. Eu vou te contar sobre esses 4 pilares, assim, que é o mais importante, algumas das consequências de dizer não para eles e também alguns números de artigos que eu li recentemente, assim, essa semana, sobre esses 4 pilares, para que se você tiver que dizer não para alguma coisa, você pelo menos saiba com consciência o que você está deixando de lado e o que isso pode te causar. Então essa é a minha intenção com essa live de hoje, com essa conversa aqui hoje, bater esse papo sobre isso, porque de fato, falando que a gente vai ter cada vez menos tempo, porque cada hora a gente quer mais coisa na nossa vida, que bom que isso vai acontecer, né? E que a gente possa agregar mais coisas sem ser sofrido também, sem se sacrificar a nossa saúde, né? Então, falando aqui um pouco sobre saúde, o que a gente tem de 4 pilares, que é ideal que a gente olhe todos os dias de alguma forma, é o que eu venho falando aqui sempre, né? Um deles é o sono, e isso tem qualidade do sono, tem quantidade de tempo, enfim, tem várias coisas que influenciam sobre isso. E o sono tá ligado à produção hormonal, assim, sem dúvida, tá ligado à produção muscular também, balanço de estresse também, porque tem a ver com cortisol. Então, quando eu falo do sono como um pilar da saúde, é muito mais amplo do que só deitar e dormir. Não, é o que você está fazendo enquanto você deita e dorme. É essa higiene que acontece dentro do seu corpo mental, porque o sonho também tem esse papel, mas também todo esse balanço hormonal que é necessário. E falando de sono, a gente tem aí o básico, que é o equilíbrio cortisol-melatonina, que é o nosso ciclo, né, circadiano ali, que regula muito o ciclo do estresse e o ciclo do descanso. Então, quando a gente fala de sono, tem muita gente que tem tomado até melatonina para ajudar nisso, etc. Não tem ainda nenhuma evidência de que a melatonina que a gente toma no comprimidinho ou na cápsula, ela funciona da mesma forma que a melatonina que o nosso corpo produz sozinho ali quando a gente está no comecinho do sono e que vai promover esse benefício que o sono tem de entrar no sono profundo e fazer esse processo de higiene mental e também produção metabólica aí que a gente tem durante a noite. Então, o sono ele é um dos pilares cruciais assim e super importantes. Esse é um.
E aí, eu vou até comentar sobre uma coisa que eu li hoje, assim, um artigo que eu acabei de ver, sobre pessoas entre 30 e 40 anos que não têm um bom sono, uma boa qualidade, ou não têm a quantidade de horas suficiente para o seu corpo do sono, foram avaliados entre 30 e 40 anos, então 526 participantes, e ali depois de 11 anos, os pesquisadores fizeram uma avaliação da capacidade cognitiva dessas pessoas, mental cognitiva, e ficou comprovado que falta de sono compromete aí a função cognitiva. Então, se você hoje tem entre 30 e 40 anos e está há muito tempo, né, anos aí, colocando seu sono em jogo, porque você tem outras prioridades de vida, vale a pena pensar sobre isso, que daqui 10 anos pode ser que você esteja com um problema aí cognitivo criado por essa situação. Sem contar que existe também já várias pesquisas que eu venho falando aqui de vez em quando sobre sono, abstinência do sono, baixa qualidade do sono, também prejudicar as questões cardiometabólicas, como, por exemplo, favorecer também a diabetes. Tem uma série de coisas além de estar associado com demência. Então, esse pilar da saúde é muito crítico e muita gente negligencia. Então, quando a gente tem muita coisa para fazer, e aí eu digo por experiência própria também, porque teve um tempo da minha vida que eu acho que eu passei uns 2 anos trabalhando, estudando feito doida, e cuidando da casa, e cuidando das coisas dentro de casa das outras pessoas que a gente cuida, né? Natural isso também. E aí o que eu deixava em último lugar era o sono. E aí eu tive poucas horas de sono, não conseguia também relaxar profundamente, porque eu tava ligadona até a hora de dormir, o nosso corpo precisa de um tempo até ele se adaptar, né, e entrar no estágio profundo de sono. Então, tela até o último momento, luz forte, etc., também prejudica esse estado do sono, que é o que de fato a gente descansa, que é o sono REM, né? E eu tive problemas muito sérios mentais sobre isso, né? Causa disso também, e claro, dos outros estímulos, né? Dessa sobrecarga. Então, esse pilar da saúde é crucial, assim, crucial, embora seja um dos mais negligenciados. Então, fica aí para você esse primeiro pilar aí, o quanto ele é importante quando a gente fala de saúde. Se você tiver que negligenciar o seu sono, então já tenha noção aí do que pode te trazer. Só é importante dizer aqui também que é claro que todo mundo, se quisesse, quer dormir bem, quer uma boa noite de sono. E às vezes a gente acha que isso não pode, ou pelo nosso trabalho, ou pelas nossas obrigações. Então, se esse for o seu ponto, ou a sua condição, tem algumas técnicas que podem te ajudar ou a entrar num sono profundo, ou ter um sono de maior qualidade, para que esse tempo que você tenha seja o melhor possível, tá? Não tô falando aqui do mundo cor-de-rosa, que todo mundo vai conseguir dormir 9 horas por noite, aí né, toda noite. Mas se você tiver uma privação, que ela seja o mais curta possível e que você consiga atenuar essas consequências, tá? Então, esse é um ponto muito importante aqui que eu queria te dizer. Quando a gente diz não para o nosso sono, o que pode causar? Aí, indo agora para o próximo pilar, que é a alimentação. Às vezes a gente diz que não tem muito tempo e aí vai para os ultraprocessados, ou come uma tranqueirinha, ou tem aquela história de enganar a fome, né? E aí eu queria te dizer que, bom, tem causas aí para o seu corpo também, né? Quando a gente não cuida da nossa alimentação, do que a gente vai ingerir, nosso corpo é um local sagrado, né? E tem consequências. Tudo que a gente precisa no nosso corpo vem através da nossa alimentação. Claro que a gente produz algumas substâncias, mas até para produzir eu preciso de insumo, eu preciso de base. Então a minha alimentação vai me fornecer tudo que eu preciso para fazer todas as reações químicas, biológicas, metabólicas que o meu corpo precisa, né? Inclusive o gasto de energia. Só o meu cérebro, só a minha cabeça pensante aqui consome 20% da energia que eu produzo. Então, tem aí uma ideia do quanto a alimentação é importante, né? Eu preciso trazer essa energia para dentro do meu corpo. Então,
quando eu não escolho alimentos adequados, e aí o que é alimento adequado? Aqui eu vou falar de uma posição de profissional da saúde, não de nutricionista, né? Que o ideal é que a gente coma comida de verdade, que é essa que cresce na terra e essa natural, né? Tudo que vem em pacotinhos aí com, sei lá, 2 anos de validade, gente, isso é uma fórmula e aí a qualidade nutricional disso não vai ser tão potente, né? A quantidade de energia que eu vou trazer para o meu corpo pode ser alta em caloria, mas baixa nutricionalmente, que é o que muitos estudos apontam da área da saúde do quanto os ultraprocessados têm esse papel de trazer muita caloria, mas não trazer nutriente. E aí a gente tem como causa obesidade, como eu já falei, etc. Mas o estudo que eu vim trazer para vocês hoje, que também é bem recente, que eu li essa semana, acho que inclusive foi publicado em janeiro desse ano, é que alguns alimentos e algumas bebidas estavam associadas a algumas questões de pele, como psoríase, dermatite atópica. Então foi feita uma meta-análise tratando dermatite atópica com probióticos e pré-bióticos com sucesso. Então, provavelmente a qualidade do nosso intestino, do que a gente come, interfere muito nessa dermatite. Rosácea também, muita relação de álcool, chocolate, cafeína e pimenta com a rosácea. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem o quanto faz diferença. Mas tem muitos estudos aí também relacionando, obviamente, a obesidade e uma série de problemas. Inclusive, só fazendo um parêntese, é um outro estudo, mas eu achei muito interessante, sobre o comer emocional, com o enfoque de que comer emocional não é só emocional, né? Então, acho que todo mundo já passou por isso, de às vezes comer por uma ansiedade, ou porque tá nervoso, ou de procurar um conforto, né, na comida, a bendita da comfort food, que na pandemia acho que muita gente passou aí do limite, então a gente tem também muita gente que ganhou peso nessa época de pandemia e ainda não voltou ao seu normal, por causa de todo o estresse que estava instalado, né? Então é muito comum ter essa associação. E aí, nesse estudo, ou nessa reportagem que eu estava lendo de alguns médicos que estavam discutindo, eles estavam associando os distúrbios de sono também ao comer emocional, estresse ao comer emocional, e claro, obesidade, diabetes, ovário policístico, que tem esse desbalanço hormonal, também pode aumentar esse comer emocional para as mulheres, né, no caso, e algumas condições mentais, porque aquela comida que vai me trazer um conforto, ou que eu vou comer por prazer, está envolvida também na dopamina e na serotonina que existe no meu corpo, ou não. Então, às vezes eu vou buscar por isso, né, como uma fonte rápida de prazer. Então, esse comer emocional pode ir muito além. Então, quando a gente come também uma bomba de açúcar ou essa comida que é palatável, que é gostosa, mas que não é tão interessante nutricionalmente, eu também tô provocando aí um desbalanço na minha dopamina, um pico, e isso com o tempo vai gerando vício, e eu vou querer cada vez mais disso. E isso também está muito associado aos ultraprocessados. Então, cada vez a gente vai querer mais ultraprocessados. A ponto de eu já ter ouvido até de alguns pacientes de Ayurveda falar que comida de verdade é sem graça, é sem gosto, porque o paladar chega a estar intoxicado de um estímulo muito alto, seja de açúcar, de sal ou de gordura, né? E aí, claro, um detox aí no paladar funciona muito bem, né? Bom, esse é o segundo pilar. Então, falando aí de pilares da saúde, né? Falamos já do sono, da alimentação, que a falta de tempo pode influenciar e aí ter um impacto na minha saúde. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre momentos de conexão interna, que no Ayurveda a gente chama muito de silêncio também, que algumas pessoas entendem como meditação, mas é aquele momento de parar e respirar e assimilar. Tudo que está acontecendo com a gente, tá? Tudo que vem pelos 5 sentidos, tudo que eu ouço,
cheiro que eu sinto, tudo que eu toco, o que eu tô vendo, né? O paladar a gente acabou de falar através da comida, mas tudo que eu recebo de estímulo, eu preciso assimilar, preciso de uma associação. E esses momentos de silêncio, ou de conexão interna, ou de meditação, para quem medita ou quer chamar assim, é aquele momento que eu paro para simplesmente assimilar. É como se fosse a minha digestão mental e emocional. Então, esses momentos são críticos e que, quando a gente está na vida cotidiana, a vida leva a gente, seja o trabalho, os relacionamentos, a casa, os filhos, qualquer que seja a razão. E a gente costuma negligenciar esses momentos pela rotina ou pela falta de tempo mesmo, né? E isso tem consequências seríssimas, tanto que nesse momento que a gente está de redes sociais e, enfim, de todo esse estímulo que a gente recebe e não assimila, não digere, a gente tem tido um aumento muito grande dos casos, tanto de doença mental quanto de ansiedade. Então, esse aumento muito grande também vem de não dar esse tempo para a gente processar tudo isso que vem de estímulo mental ou emocional através dos meus 5 sentidos. E aí, gente, isso pode parecer besteira, né? Porque no dia a dia a gente não dá importância para isso quando tá aquela correria louca, né? Mas tem uma série de evidências já do quanto as doenças mentais têm aumentado nos últimos tempos, né? E do quanto isso é importante. E aí eu queria trazer para vocês um estudo interessante aqui de mindfulness, procurando evidência científica, né? Alguns médicos estavam. E aí teve um estudo que eu achei interessantíssimo, porque uma das primeiras drogas que a gente tem de escolha para tratar a ansiedade é o estalopram. Inclusive, já foi prescrita para mim para tratar a ansiedade quando eu estava aí num tratamento inicial de exaustão, no fim, né, acabou se transformando em outra coisa. Mas, numa comparação entre mindfulness e estalopram para tratar ansiedade, um estudo que foi concluído com 208 pacientes entre junho de 2018 a fevereiro de 2020, percebeu que eles são equivalentes. Olha só, gente, que coisa diferente de se pensar. E o mindfulness nada mais é do que a técnica de eu tentar observar tudo que acontece à minha volta sem me envolver. Então não é não pensar em nada, mas é não entrar na trama daquele pensamento que me leva a outro, que me leva a outro, que me leva a outro. Por exemplo, eu penso aqui na conta que eu tenho que pagar e eu falo, tá, deixa eu ir. Depois vem um outro pensamento diferente. Eu não fico naquela de tem que pagar a conta. Nossa, mas que dia que vence mesmo? E quanto quer? Entrando nessa trama, sabe? Isso que se trata mindfulness. E tem uma série de técnicas meditativas também, mas esse estudo específico eu achei muito interessante. Inclusive, eu vi um outro aqui também que para tratar depressão leve, na verdade não é um estudo, né? Existe um protocolo de atenção primária, né, lá nos Estados Unidos, tem em todos os países, mas eu tava lendo as atualizações que tiveram lá nos Estados Unidos recente, e aí eu vi que agora a sociedade médica lá tá prescrevendo para depressão leve terapia cognitivo-comportamental, porque também tem evidências que é tão evidente, tão eficiente quanto medicação, só que sem os efeitos colaterais. Então eu achei isso genial, que eles já estão começando a utilizar isso lá. Lá é tendência, provavelmente isso chegue aqui daqui a um tempo, né? Apesar do nosso sistema médico ser muito bom, já está acontecendo, já teve essa iniciativa lá no último ano, né? Então provavelmente isso chega aqui em breve. Então, dos pilares aí que a gente costuma negligenciar pela falta de tempo, já falamos de 3: sono, alimentação e meditação. E agora vamos para o último, que é atividade física, né? Eu sei que é muito difícil a gente pensar em atividade física como uma coisa prazerosa ou fácil de fazer ou até curta, mas exercício físico e atividade física são coisas diferentes. Uma caminhada é uma atividade física. E
Tem muito estudo recente falando de atividade física para a questão mental, do quanto melhora crises de ansiedade, ou me dá uma leveza, uma clareza mental mesmo, então associando com cognição, com redução de estresse, com redução de ansiedade, quanto os óbvios, né? Aumento da minha circulação sanguínea, tem uma melhor irrigação no meu corpo, e o sangue é o que de fato carrega aí as substâncias que eu preciso no meu corpo. Então eu vou ter essa distribuição melhor realizada com atividade física. Tem muito benefício. Sim, jogar beach tênis e academia é ótimo e é um privilégio que você pode fazer os dois. E que bom que te acalma, Jaque. Eu lembro que a gente já conversou, que você também já passou por episódios de ansiedade, né? E é bom saber que você é um caso claro e próximo de que a atividade física ajuda também nessas questões do nosso equilíbrio mental e emocional também. E aí, gente, tem um estudo que foi feito também, ele foi publicado em dia 4 de janeiro desse ano, então é muito recente, que 10 minutos de atividade física moderada, 5 vezes na semana, é suficiente para controle de ansiedade quando comparado com sedentarismo, com não fazer nada. Então é muito simples, tipo, 10 minutos de uma caminhada intensa já pode ter um efeito muito bom aí para quem está lidando com ansiedade. Então a gente tem a Jaque aqui que acabou de falar que ela já teve, né, casos dela mesmo, mas isso também está na comunidade científica agora. Isso, fazer energia estagnada movimentar. Isso é ótimo. E particularmente, quando eu estava com processos de ansiedade muito fortes, a atividade física, eu comecei para academia e fazer musculação mesmo, porque depois dos 30 anos a gente começa a perder massa muscular, principalmente as mulheres, então musculação acaba sendo importante para quem pode e consegue fazer. Mas era uma fonte exatamente disso, de deixar a energia estagnada, que eu estava aprendendo aqui na tensão muscular, na academia. E eu deixava esse negócio estagnado circular ali no meu corpo e trazer uma leveza. Então, sem dúvida, fazer energia estagnada movimentar é um dos melhores benefícios da atividade física, né? E por último, eu queria falar aqui um pouquinho também de um outro estudo. Deixa eu ver se esse eu falei aqui também dos... falei sim. De um estudo que envolve aí todos esses 4 pilares que a gente falou, que a gente costuma negligenciar porque não tem tempo, sobre artérias elásticas. Então, tem uma doença que mata muita gente, que é a aterosclerose. E é um negócio que não é de uma hora para outra, porque envolve as nossas artérias. Então, desde bebê, tudo que eu tenho de estilo de vida, principalmente alimentação e sedentarismo, né, ele vai influenciar em formar camadinhas, grosseiramente falando, ali nas minhas artérias, que vão enrijecendo essas artérias e dificultando o meu fluxo sanguíneo. Então, é muito comum a gente ter problema cardiovascular mais velho ou com mais idade por isso, porque isso vai se acumulando ao longo dos anos nas minhas artérias, e aí quando eu tenho mais idade, o meu fluxo já está prejudicado. E aí foi feita uma avaliação numa comunidade da Amazônia Boliviana, que tem um estilo de vida excepcional, fica 10% só do tempo inativo, baixa ingestão de gordura, não come alimentos processados, enfim. É um estudo basicamente de estilo de vida. Mas eles viram que essas artérias são praticamente elásticas e que é muito saudável, mesmo a pessoa com mais idade. Então, isso só quis trazer aqui para deixar claro o quanto isso é relevante, o quanto o estilo de vida é importante, né, para minha saúde ao longo do tempo. E que cada coisa que eu escolho fazer vai ter uma influência. Então, esse era o meu objetivo hoje, trazer um pouco de clareza de que quando eu não tenho tempo e negligencio coisas na minha vida, o efeito que pode ter, tanto negativo quanto positivo, se eu consigo priorizar essas coisas, né? Que são esses 4 pilares aí, o que é mais importante de tudo, que eu não posso deixar de olhar. Né? Falando tanto de uma visão aí de Ayurveda, quanto falando de uma visão aí de medicina moderna,
que vem deixando cada vez mais claro o quanto o estilo de vida influencia na nossa saúde, né? E quando a gente fala desses 4 pilares, sono, alimentação, o silêncio, né, que é essa digestão aí mental e emocional, e atividade física, se eu conseguir olhar para isso, mesmo que seja 5 minutos, 10 minutos, eu já estou cuidando do meu equilíbrio e da minha saúde, impedindo que algum desequilíbrio forte aconteça. E aí, gente, eu falo de um lugar, assim, de quem já viveu tudo isso. E muito recentemente até, eu passei... Eu falo isso sempre, né, aqui. Talvez vocês já estejam até cansados de ouvir. Mas eu passei por um período de uns 2 anos da minha vida com privação de sono, onde o meu corpo pede aí 7 a 8 horas de sono, eu tinha 5, com muitas atividades no dia. Então eu tinha alimentação super saudável, eu tinha os meus momentos de meditação diário ali, curtinhos, mas tinha. No finalzinho aí eu comecei a fazer atividade física, mas o pilar do sono estava tão capenga, que os outros 3 pilares, assim, me ajudaram a chegar mais longe. Mas eu cheguei no estágio de exaustão. E parece bobo de dizer, eu simplesmente estava sendo levada pela vida e pela falta de tempo. Não dá tempo para dormir, deixa eu priorizar o resto. Mas não é só dormir, deitar e dormir. É muito mais além disso. É a minha regeneração corporal, é a minha produção tecidual, é o meu equilíbrio hormonal e, claro, o meu equilíbrio mental também, de processar tudo isso, né? O descanso mental e essa higiene que também acontece durante o sono profundo. Então eu posso dizer para vocês assim que de carteirinha eu sei como é não ter tempo e negligenciar algumas coisas porque a gente acha que vai passar, que daqui a pouco a vida vai melhorar, que isso é temporário. Mas a realidade é que não, porque se a gente está crescendo na vida e buscando evolução, a gente vai ter cada vez mais coisas na nossa vida e talvez menos tempo disponível. Então o negócio aí fica sobre como utilizar esse tempo que eu tenho, que já é escasso, da melhor forma. E é esse o meu papel aqui. Tentar te trazer aí o que é básico e rápido que eu posso fazer com o tempo que eu tenho. Se eu tenho um pouquinho mais, o que eu posso fazer naquele dia que eu tenho um pouquinho mais? Se eu tô de férias, poxa, o que eu posso fazer quando eu tenho o ápice do meu tempo? Porque é proporcional, né? O tamanho da minha ação com o tamanho do meu desequilíbrio. Então, eu posso aí tentando remediar para ter cada vez mais saúde e força mesmo, né? Tanto física, quanto mental, quanto emocional, né? E de fato, respirar conscientemente Tem a questão também do equilíbrio de prana, que no Ayurveda é essencial mesmo. Mas também tem a questão que é parar e olhar para a situação. Então, só de te tirar do automático e trazer essa consciência de volta já ajuda pra caramba. E você tá comentando aqui de 5 minutos, mas às vezes 2 minutos ajuda se você tiver a técnica certa. Então, tem aquela técnica das narinas alternadas, que eu posso ensinar num outro momento, que já tem várias pesquisas também falando de redução de estresse e de baixar a pressão arterial também. Então, respirar é um santo remédio. E as narinas alternadas, essa respiração que a gente puxa por uma narina, segura, libera pela outra, puxa pela mesma que liberou, solta. Posso explicar melhor num outro momento. É ótima para ansiedade. E claro, respirar, simplesmente respirar, cientificamente falando, eu saio do processo de luta ou fuga que o meu corpo tá, que é do processo de estresse, circulação sanguínea acelerada, aumenta a pressão arterial, muda a minha pupila, muda a minha resposta muscular, muda tudo isso, né? Só respirando e avisando o meu corpo que eu não tô numa situação de fuga ou luta, que eu não tô ali pra morrer, respirando devagar eu consigo reequilibrar. E aí acertar essa conversa do meu sistema nervoso simpático com o meu parasimpático. Então, muito obrigada aí, Fá, por trazer esse assunto da respiração, que é super simples e tem efeitos assim maravilhosos na nossa saúde, né? Muito obrigada pela participação de vocês, pelas dúvidas, por poder falar aqui tudo isso.
Se vocês tiverem mais dúvidas, quiserem saber mais de um pilar ou do outro pilar, é só perguntar, eu tô aqui super disponível, né, para vocês, porque o meu objetivo é esse, é ajudar a cada um que quiser construir uma vida de mais saúde a conseguir fazer isso de uma forma inteligente, né, e de uma forma baseada também nessa ciência milenar que é o Ayurveda, que tá aí funcionando há muito tempo, né, trazendo resultado há muito tempo, e também sem negligenciar o que a gente tem hoje de resultado recente, de pesquisa que funciona na nossa sociedade hoje em dia, tá bom? Um beijo enorme, foi um prazer imenso estar aqui hoje. Foi um pouco de surpresa, porque eu fiquei muito estimulada por essas pessoas que eu conheci recentemente, e aí eu quis trazer essas coisas para vocês, tá bom? Um beijo enorme. Imagina, já que tô aqui super à disposição como jovem senhora. Já tenho experiência aí. E é isso. Um beijo enorme. Até mais. Tchau, tchau.